A sessão começa em breve. Por favor, aguarde. Bem-vindo ou bem-vinda a mais uma sessão. 10º Congresso Acadêmico Unifesp 2024. Unifesp 30 anos. Incluir, inovar e fortalecer. Vem aí a Semana da Consciência Negra 2024 da Unifesp, com o tema As Cores dos Saberes. População negra e a produção de conhecimento na universidade. Fique ligado, o evento vai ocorrer do dia 16 ao dia 22 de novembro. Acesse o site e confira mais informações. A Unifesp está iniciando uma campanha contra a violência, agrupando todas as informações sobre os canais de denúncia e de acolhimento na instituição, e também divulgando amplamente documentos, normas e a realização de atividades sobre o tema. Você já se deparou com situações de violência na universidade? Está se perguntando como agir, buscar apoio e fazer denúncias? Tudo o que você precisa saber está na página unifespcontraviolência.unifesp.br. Acesse e saiba mais. Décimo Congresso Acadêmico Unifesp. Unifesp 30 anos. Incluir, inovar e fortalecer. Depois de muitas transformações e avanços, chegamos à 10ª edição do Congresso Acadêmico Unifesp, com o tema Unifesp 30 anos. Incluir, inovar e fortalecer. Há 3 décadas, a Universidade Federal de São Paulo trabalha pela construção de uma sociedade mais justa, com redução das desigualdades e respeito às diferenças. O Congresso Acadêmico é o evento onde os múltiplos saberes se encontram, um espaço de troca de experiências e o momento de apresentar à sociedade o conhecimento produzido pela comunidade universitária. Ele teve sua origem em diversos fóruns e simpósios, que eram realizados ao longo do ano e organizados separadamente pelos diversos programas acadêmicos da universidade. A primeira edição, realizada em 2015, reuniu todos esses programas das áreas de ensino, pesquisa e extensão em um só evento. Desde então, o Congresso Acadêmico da Unifesp vem se transformando e agregando cada vez mais programas e atividades da instituição. A partir da sua 4ª edição, em 2018, o Congresso passou a ser realizado simultaneamente em todos os campi, ampliando ainda mais a exposição dos trabalhos e a diversidade do público participante. Em 2020, devido à pandemia de Covid-19, aconteceu a primeira edição virtual do Congresso, formato que foi adotado até o fim do isolamento social. Esse foi um grande desafio para a universidade e uma inovação que possibilitou a milhares de pessoas acompanhar a programação totalmente online. O ano de 2023 foi marcado pelo retorno das atividades presenciais na Unifesp, possibilitando que o evento se realizasse de forma híbrida, com atividades virtuais e presenciais. Em 2024, chegamos com mais de 15 programas acadêmicos participantes e ainda com mais experiência para explorar o melhor dos 2 formatos. Por meio de palestras, mesas redondas, workshops e outras atividades, o Congresso promoverá o debate sobre temas relevantes para o futuro da educação, da pesquisa e da sociedade brasileira. Vamos juntos e juntas comemorar a 10ª edição do Congresso Acadêmico, que celebrará os 30 anos da Unifesp e de seu compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável, por meio da educação de qualidade, da pesquisa científica e da extensão universitária transformadora. 10º Congresso Acadêmico Unifesp. Unifesp 30 anos. Incluir, inovar e fortalecer. congresso.unifesp.br. Chamamos neste momento a reitora da Unifesp, professora doutora Raiane Patrícia Severino Assunção,
para a apresentação da nossa convidada. Bom, eu chamo aqui a nossa colega, né, professora, doutora Nilma Lino Gomes. Então, por favor, vem aqui comigo, depois eu já faço aqui as honras, né, de apresentá-la de forma formal. Obrigada. Então, para a nossa universidade, é uma honra receber a professora Nilma, né, que eu vou ler aqui, né, o currículo dela, mas, além de toda a trajetória, toda a titulação, é uma pessoa que é uma referência para nós, né, enquanto agente político e transformadora da nossa sociedade. Então, para nós, né, além do referencial teórico, científico, acadêmico, que faz sentido nesse congresso, a sua presença aqui tem uma presença também de alguém que atuou, né, e atua nos movimentos da nossa sociedade, e quando foi chamada para atender, né, um pedido aí para um momento muito importante do nosso país, né, de fazer com que políticas públicas, ações de Estado fossem promovidas na nossa sociedade, a professora Nilma não mediu esforços, atuou e, a partir, né, da presença dela no Estado brasileiro, grandes transformações nós tivemos nas universidades e na sociedade em geral. Então, muito obrigada por essa sua atuação e reitero aqui por ser uma referência para todos nós. Então, a professora Nilma Lino Gomes é professora titular da Faculdade de Educação da UFMG e emérita também da mesma universidade, foi ministra, né, e liderou o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos de 2015 a 2016, foi reitora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, de 2013 a 2014. Integrou também a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação na gestão 2010 a 2014. Foi coordenadora geral do Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão de Ações Afirmativas na UFMG de 2002 a 2013. Ela estuda e produz conhecimento nas seguintes áreas: diversidade, cultura e educação, relações étnico-raciais e educação, formação de professores e diversidade étnico-racial, direitos humanos, políticas educacionais, desigualdades sociais e raciais, movimentos sociais e educação, com ênfase especial na atuação do movimento negro brasileiro. É bolsista produtividade em pesquisa do CNPq. Então, faz mais do que sentido termos aqui na fala, né, de abertura aqui, na palestra, né, que inaugura o congresso, que tem o tema justamente incluir, inovar e fortalecer, a presença da professora doutora Nilma. Muito obrigada pela presença, professora. Obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de poder falar ali do púlpito, que vai ficar mais fácil para mim, pode ser? Bom, então, dando continuidade, um bom dia para todas, para todos e para todes. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse congresso, e principalmente nos 30 anos, né? Eu falava ali com a minha colega, a professora, que eu estava emocionada de ver, de ouvir a trajetória. A gente aprendeu tanto, né? Para quem não sabia, como eu não sabia, o histórico da universidade, e é muito bonito ver esse amor, esse carinho, o envolvimento das pessoas com uma instituição. E eu me lembrei muito quando fui reitora da Unilab, que é uma instituição bem mais jovem do que essa, mas como é gostoso você traçar os primeiros caminhos institucionais, né? Principalmente para quem foi, voltou, como algumas pessoas aqui falaram, e sentir as mudanças que aconteceram, e são mudanças para melhor e que tem tudo a ver com o tema que vocês colocaram ali no Congresso. Então, eu começo agradecendo por poder fazer parte dessa comemoração. E eu quero saudar, né, nossa querida reitora Raiane Patrícia Severino Assunção, que sempre me recebeu aqui tão bem, e em seu nome, reitora, eu quero cumprimentar todas as pessoas que aqui estão nesse auditório, quero cumprimentar também a todos os pró-reitores e pró-reitoras,
docentes, técnicos administrativos aqui presentes, estudantes, movimentos sociais, e quero agradecer também ao carinho e o cuidado para me trazer até aqui. Então, eu fui tão bem acolhida, professora Rayane, a Isabel Quadros, a Ellen, né, as professoras aqui que me acolheram, e a Angélica, professora Angélica, e eu tenho um grande prazer de fazer parte da equipe também do Sou Ciência. Então, eu sou um pouquinho Unifesp também, né? Um pouquinho só. Bom, quando me chamaram para falar, me pediram para conversar com você sobre uma proposta assim, de pesquisa, não, de fala, né? Que tem a ver com pesquisa, para mim um tanto quanto ousada. Me pediram para falar por um projeto de nação, saberes das lutas do movimento negro educador e as ações afirmativas nas universidades. Correto, Ellen? Então, eu fiquei pensando como articular, né, essa questão que, embora tenha a ver com uma discussão sobre o movimento negro, mas nós sabemos que as ações afirmativas, como a própria universidade vive, ela não se restringe mais em nível superior ao movimento negro, nem tampouco as políticas de ações afirmativas, elas têm somente o recorte racial. Elas são políticas para todo e qualquer grupo, coletivo, com histórico de discriminação, com histórico de exclusão nas sociedades, né? E que esse histórico é reconhecido, então, por essa sociedade e pelas instituições que formam essa sociedade, e daí as políticas são implementadas com o objetivo de corrigir desigualdades históricas que incidem sobre determinados coletivos sociais, os sujeitos e sujeitas desses coletivos. Essa é, digamos assim, a concepção mais ampla de ações afirmativas, e elas podem ser implementadas para a população negra, população trans, indígenas, grupos de imigrantes, de outras nacionalidades, etc. E elas têm como objetivo essa correção de desigualdades, elas são emergenciais, porque sim, reconhece que se não for feito agora, a desigualdade vai continuar por muito tempo, né? Elas são transitórias, essa é a ideia da transitoriedade, e essa ideia da transitoriedade é muito interessante, porque quando me perguntam sobre ela, muitas pessoas que são contrárias às ações afirmativas falam, mas elas são passageiras, elas são transitórias. De fato, elas só existem porque a sociedade tem uma desigualdade profunda, e essa desigualdade profunda não tem deixado que o todo dessa diversidade dessa sociedade participe, né, com dignidade dos direitos. Então, de fato, a ideia é que essa sociedade não precise de políticas assim, porque ela vai se democratizando por dentro, incluindo, né, isso, superando desigualdades, a ponto de nossas instituições, o Estado, quando as políticas chegam, seja de qualquer área, elas sejam para toda a população, na sua diversidade. Mas sabemos que nosso histórico é muito desigual. Nosso histórico é um histórico colonial, não é isso? Nós temos um capitalismo que nos devora, né? Não só nossa sociedade, mas o mundo, e sabemos que essas desigualdades ainda demorarão muito tempo para ser corrigidas. Então, quando às vezes me perguntam, mas professora Nilma, é transitório? Eu falo, sim, esse é um aspecto da ação afirmativa, mas lembre-se, elas só podem terminar quando a situação de desigualdade e exclusão que as provocou tiver terminado. É isso. Né? É isso. Então, quando acabar o racismo, quando acabar a xenofobia, LGBTQIA+fobia, transfobia, etc., etc., nós não precisaremos de políticas de ações afirmativas. Enquanto não se acaba, enquanto não se supera, nós teremos que ter essas políticas, não é isso? Por parte do Estado, por parte da iniciativa pública e privada, porque muitas vezes nosso entendimento é que as ações afirmativas sejam somente para a dimensão da política pública, mas não, ela é para toda a sociedade. Então, por isso que eu penso que, ao conversar sobre a questão das ações afirmativas, com esse foco no movimento negro educador, nesse projeto para a nação, eu estarei, de alguma forma, também falando sobre os outros segmentos, cada um com a sua especificidade, ok? E eu não poderia deixar de também cumprimentar as pessoas que estão online, assistindo aqui, e de fazer minha audiodescrição, que eu ainda não fiz. Eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelos crespos, a altura da orelha, os óculos, e estou vestindo um vestido pink, eu diria, não sei
vinho, na minha época era vinho, né? Agora mudou o nome, acho que é um pink, uma coisa assim, e com bordas azuis na gola, e estou usando um colar colorido para ficar mais bonita assim na estética, dar um charme. Vamos lá então na nossa conversa, né? O que eu quero conversar com vocês é que, ao longo dos anos, né, o movimento negro ele tem sido responsável por uma inflexão na educação superior. E acho que quem acompanha essa trajetória não discorda. Historicamente, as nossas instituições de ensino superior, e eu fiz a graduação na década de 80, logo naquele processo da abertura política, né? Nós sabemos que, historicamente, essas nossas instituições, elas são marcadas por uma lógica elitista, excludente. E se fosse assim, a gente não estava agora incluindo, não é isso? E democratizando. Então, a gente sabe disso. E essas instituições, o acesso a essas instituições era algo muito difícil, não era para todas e para todas. E o ensino superior também não tinha adquirido o status de direito, como hoje a gente fala, como hoje a gente luta por ele, né? Era um ensino superior para alguns, e acabava sendo um privilégio restrito para uma pequena parcela da população, isso nós também já sabemos. Mas engana-se quem pensa que a educação superior é o único projeto de transformação do movimento negro para o Brasil. Na realidade, desde as primeiras organizações negras pós-abolição, que quer sejam aquelas que tinham um cunho mais político, ou mais religioso, ou mais cultural, sempre houve uma intenção maior nas intervenções das organizações negras brasileiras. E qual que era essa intenção maior? A construção de um projeto de nação, no qual caiba a diversidade brasileira e a superação das múltiplas desigualdades, em especial as raciais. Então, acho que isso é importante da gente frisar. E esse projeto, né, esse projeto de nação, que se faz presente desde os primeiros escritos do Movimento Negro Unificado, em 1978, ele perdura até hoje, e nas organizações também. E eu quero citar para vocês a organização Coalizão Negra por Direitos, que é um pool de organizações do movimento negro, que no seu primeiro congresso internacional, em 2019, que contou com mais de 100 grupos de entidades, né, do movimento, 20 estados brasileiros, representantes de outros países também, em São Paulo, aqui em São Paulo, na ocupação 9 de julho, construiu uma carta. E nessa carta apresentou-se um projeto negro para o Brasil. E esse projeto Negro para o Brasil, né, e a gente encontra online no próprio site da coalizão, eles explicitam assim, qual que é esse projeto? É um projeto baseado na potência transformadora de homens, mulheres, jovens, pessoas LGBTQIA+, favelados, periféricos, aquilombados, ribeirinhos, encarcerados, em situação de rua, negras e negros que formam a maioria do povo brasileiro. Essa carta ela traz um programa com 14 princípios, com 25 reivindicações e exigências para o Estado, para a sociedade brasileira, e algumas dessas reivindicações, inclusive, de 2019 para cá, já tem avanços, como, por exemplo, a revisão da Lei de Cotas, da 12.711, que foi revista, como, por exemplo, uma política nacional para a equidade e educação para as relações étnico-raciais e quilombola, que acabou de ser lançada pelo Ministério da Educação, pela CECADI, como, por exemplo, lutar para a continuidade da Lei 12.990 de 2014, que são as cotas nos concursos públicos, e que a gente está numa luta jurídica, mas até conseguimos não desmantelá-las até então. Então, eu quero chamar a atenção de que esse projeto de nação do movimento negro, ele se destaca por questionar a nossa própria estrutura social, que também é racial, e propor um modelo de educação que passa pela universidade, que seja de fato um modelo mais inclusivo, que seja de fato um modelo mais representativo da diversidade da sociedade brasileira. E dentro dessa diversidade, nós temos 56% da população brasileira que é negra, né?
Então, eu quero refletir junto com vocês que essa luta do movimento negro por ações afirmativas, que na negociação política foi ampliando do foco racial para o foco econômico, né? Escola pública, indígenas, hoje quilombolas também, e até mesmo agora a gente já tem as iniciativas com a população trans, como aqui na Unifesp e também em outras universidades, os indígenas. Eu quero refletir para vocês que essa luta do movimento negro, que se resulta nessa inclusão, abertura e inclusão de mais sujeitos nas ações afirmativas, ela é fruto de uma ampla negociação. Essa negociação foi entre os próprios movimentos e os sujeitos desses movimentos e suas lideranças. Foi uma negociação com o legislativo, com o executivo, com o judiciário e com o campo da esquerda brasileira, que até então, naquele momento, início dos anos 2000, também não estava muito convencido da necessidade, da urgência das ações afirmativas. Esse foi um processo reeducativo. Eu diria que no campo progressista, vamos chamar assim, as ações afirmativas, elas passaram por um processo de intervenção do movimento negro, de reeducação das próprias pessoas do campo progressista para a importância delas, né? E para a importância delas focada na questão racial e ampliada para os outros sujeitos. Eu me lembro muito da Nicéia Freire, nossa saudosa, querida Nicéia Freire, foi reitora da UERJ, quando Nicéia conversava comigo, ela era da área da medicina, né, e a gente sabe que tem questões sérias nessa área, em termos de concepção ideológica e etc. Todas têm, mas a gente sabe que tem especificidades ali. E a Nicéia falava comigo que ela não estava convencida das ações afirmativas, nem tampouco da modalidade de cotas, e a UERJ foi uma das primeiras, né, a implementar, e ela disse que um dia descendo no elevador, com vários colegas da área da saúde, ela ouviu tantas falas racistas, tantas opiniões racistas dos colegas, porque estava naquela movimentação na sociedade, né, e na universidade, que ela desceu do elevador, abriu a porta do elevador e ela falou, isso não é possível. Eu não sabia que meus colegas pensavam dessa forma. E ela disse que naquele momento ela começou a entender da urgência de ter essa diversidade, porque dentro daquele elevador só tinha pessoas brancas falando, né? Então, a gente sabe que tem aí uma inflexão na sociedade brasileira que não é só social, ela é uma inflexão também das subjetividades das pessoas, pessoal, do entendimento das pessoas, da gravidade das múltiplas camadas de desigualdades que nós temos no Brasil. Bom, então, eu diria que essa proposta de um projeto de nação do povo negro para o Brasil, ela é uma proposta de democratização da sociedade. Só que é uma proposta de democratização da sociedade diferente de outras que nós temos, porque é uma proposta que não omite a raça. Ela traz a raça ressignificada, né, para dentro de um projeto democrático de nação. Ela não omite isso, né? Ela não omite esses 56% da população brasileira. E, nesse sentido, ela é uma proposta que vai denunciar um acúmulo de riqueza do capitalismo e falar que esse acúmulo de riqueza tem cor. Não é simplesmente o acúmulo da riqueza, ele tem cor. E mais, que ele é movido por um sistema que articula dimensões materiais e dimensões simbólicas, que é a branquitude. É um sistema que movimenta. E mais, esse projeto ele vai se contrapor também ao populismo reacionário, que cada vez mais aumenta no nosso país e que se alimenta, dentre outras coisas, da violência simbólica, da violência física e, principalmente, uma violência que está embutida no fundamentalismo religioso e que hoje aumenta cada vez mais no Brasil. Essa é uma denúncia histórica do movimento negro e que agora fica mais explícita e é um projeto também histórico desse movimento. Então, eu entendo que o movimento negro, ao longo da história, e os movimentos sociais, eles têm reeducado o Brasil, as suas instituições, para compreender essa radicalidade, entendem? Eu acho que se eu fosse perguntar para cada pessoa sentada nesse auditório, isso para as pessoas que me veem e me escutam, o que aprenderam de 2000 para cá? O que aprenderam da Unifesp
quando se implementou aqui as cotas como uma das modalidades de ações afirmativas, as pessoas abertas à aprendizagem, não é isso? Que nem todas as pessoas são abertas à aprendizagem, essas pessoas vão me falar de tantas coisas que antes não sabiam e que só passaram a saber, não só porque houve um movimento articulado na sociedade, mas principalmente porque esse movimento lutou para democratizar mais as instâncias da universidade, da sociedade, e dentre elas a universidade. E ao fazer isso, qual foi o diferencial dessa luta política? A presença dos sujeitos e das sujeitas. É isso. É ter que conviver com sujeitos e sujeitas que antes não faziam parte da nossa convivência em lugares de horizontalidade. Faziam parte de uma convivência, entre aspas, né, da população brasileira, mas em lugares de subalternidade. Então, você ter indígenas, pessoas trans, negros, negras, periféricos, não é isso? Periféricas, junto, numa sala de aula da graduação, numa sala de aula da pós-graduação, nos processos de internacionalização, como bolsistas de pesquisa, ensino, extensão, não é isso? Muda. Agora, olha, gente, a contradição do nosso país. Essa representatividade diversa, étnica, racialmente, ela é o Brasil. E nós não tínhamos o Brasil representados em instâncias como, por exemplo, a universidade. Em outros lugares também não. Então, é entender que as ações afirmativas como parte desse projeto de político de nação do movimento negro era uma ideia também de reeducar-nos a uma convivência horizontal com a própria diversidade que existe no Brasil. E uma convivência horizontal que possibilita, inclusive, que a gente escute esses sujeitos, que a gente reconheça saberes nesses sujeitos, nessas sujeitas, que nós dialoguemos com eles e construamos projetos conjuntos. E hoje, cada vez mais, a própria ciência vai chegando, né, o campo científico, né, parece que a gente não está na ciência, mas das vertentes da ciência vai entendendo que quanto mais diversidade, melhor qualidade. Quanto mais diversidade, melhor o trabalho, melhor a própria relação humana, quanto mais diversidade se tem. Então, o que eu quero chamar a atenção é de quando se faz um projeto para a nação, levando como consideração a luta contra o racismo, a superação do racismo e políticas que possam nos ajudar a superar isso e que amplia para uma série de outros sujeitos e sujeitas também em históricos de desigualdade, quando isso acontece como um projeto do movimento negro, nós temos uma possibilidade de uma democracia melhor. Nós temos uma possibilidade de colocar em prática os direitos humanos, que nós falamos, concordamos, discursamos, mas muitas vezes ficamos pensando, mas como é que você coloca em prática esses direitos humanos num cotidiano que não seja nos organismos internacionais, não é isso? Que não seja num discurso lá muito distante de nós. É isso. Por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que o racismo faz é desumanizar as suas vítimas. É desumanizá-las. É transformá-las em coisas, não é isso? Em objetos, em não humanos. Então, na hora que a gente tem uma possibilidade de 30 anos da Unifesp, as pessoas virem aqui e falarem sobre essa diversidade, e a gente vê a diversidade circulando, imagina quão mais humanos nós nos tornamos no campo dos direitos humanos. Isso é muito forte, não é qualquer coisa. Esse é um projeto emancipatório, gente. E esse é um projeto que vai na contramão das forças reacionárias, entendeu? Ele vai na contramão do negativismo, entende? Ele vai na contramão de uma série de outros valores que estão circulando cada vez mais na nossa sociedade e que ganharam uma certa proeminência porque passaram a ter representantes políticos desses valores em instâncias decisórias do nosso país. E essas pessoas também estão entre nós, estão dentro das universidades, né? E muitas vezes vão na contramão de projetos políticos arrojados, alternativos e democráticos que nós implementamos. Indo um pouco além, quando, então, eu falo desse movimento negro educador, eu estou me referindo a uma pedagogia da diversidade. E o que é essa pedagogia da diversidade? É aquela que vai emergir
das vivências, das histórias, das formas de resistências dessas populações negras e que espraia para toda a sociedade, para outros grupos étnico-raciais, como eu falei. É uma pedagogia que não é construída no isolamento, mas ela é construída na relação entre as pessoas, entre os diferentes, os coletivos diversos, e que bebe na fonte de uma sabedoria cotidiana, produzida na própria vivência das pessoas. E, no caso aqui, eu estou falando das pessoas negras, mas também dos outros grupos. Essa pedagogia da diversidade, ela é organizada, sistematizada, ressignificada politicamente, e ela é disseminada pelas mais diversas expressões políticas do movimento negro ao longo do século XX e agora ao longo do século XXI. Ela trata-se de uma pedagogia que torna uma fonte de saber, que entende que as diferentes narrativas dominantes no mundo, elas estão em disputa, mas elas não estão acabadas, essas diferentes narrativas dominantes. E é uma pedagogia que vai oferecendo uma outra perspectiva para a sociedade e, logo, uma outra perspectiva para a educação. A pedagogia da diversidade, que faz parte dessa dinâmica do movimento negro educador, ela se difere da pedagogia do oprimido, de Paulo Freire. Ela tem pontos comuns, que é entender os históricos de opressão. Ela tem ponto comum quando entende que esses sujeitos, essas sujeitas que vivem históricos de opressão e de desigualdade produzem conhecimento, e há uma pedagogia que é construída nas próprias lutas, nas próprias situações de opressão. Há uma pedagogia que liberta essas pessoas. Quanto mais elas compreendem a sua própria situação, elas vão também entendendo formas de se libertar dessa situação de opressão, mas ela se difere em dois aspectos. Primeiro, porque a pedagogia da diversidade, proposta nessa luta do movimento negro educador, ela tem como foco partir dessa dimensão racial do histórico da população negra para entender toda a sociedade, em função da dimensão estrutural e estruturante da raça no nosso país. Vamos pensar, com os decoloniais, a questão estrutural e estruturante da raça nas Américas, não é isso? É isso que os decoloniais têm chamado a nossa atenção. Tem uma outra dimensão, é que essa pedagogia da diversidade, na hora que ela traz mais elementos que vão além do que a gente, na educação, por exemplo, discute sobre a pedagogia do oprimido, ela tem uma outra dimensão, além dessa, da questão da raça, que é o fato de que não é a visão do oprimido sobre esses sujeitos, mas do insurgente. Então, ela traz a insurgência como eixo dessa ação desses sujeitos diversos no mundo. E isso diz respeito, por exemplo, na educação, relembrando a minha trajetória, quando criança, na educação básica, nos anos 70, e quando jovem, nos anos 80, no ensino superior, eu nunca aprendi sobre insurgências negras. Eu não aprendi nada sobre quilombos. Eu nunca ouvi falar de resistência negra. Nunca. Quando eu fui ouvir, quando eu fui entender, no movimento negro. Quando eu estava no movimento negro, veio toda uma história de ancestralidade, veio toda uma história de luta e de resistência que eu, como educadora, que me formei como educadora desde o magistério, nunca tinha ouvido. Então, imagina o que é a insurgência. É isso, é entender que essas pessoas oprimidas produzem conhecimento, mas que esses conhecimentos, eles são conhecimentos que vêm de grupos insurgentes. E essa insurgência não é uma insurgência do século XX. Ela é uma insurgência que vem de um histórico de luta por libertação, desde os tempos coloniais. Por isso, esse projeto de nação, que passa pelas ações afirmativas e que tem a ver com o movimento negro, ele é um projeto de uma democracia insurgente. É isso que a gente precisa, né? Não é uma democracia acomodada. É uma democracia que se insurge. E para ser insurgente tem que ser muito ousada. E para ser insurgente tem que ser muito corajosa. E para ser insurgente precisa de coletivos, não de isolamento. Toda e qualquer insurgência negra, toda e qualquer história da resistência negra
nós vamos entendê-la que ela é construída, ela foi construída e é construída em grupo, no coletivo, mesmo que pareça que é um indivíduo que está puxando essa história. E o movimento negro faz uma revisão dessa mesma história. Quando nós aprendíamos sobre o Zumbi dos Palmares, lembra-se, Ellen? Era zumbi, grande guerreiro, o homem, o guerreiro, etc, etc. Mas foi o próprio movimento de mulheres negras que trouxe, não. Zumbi não era sozinho. Ele tinha uma série de outros guerreiros e guerreiras com ele, e a Cotirene, e Dandara, e Teresa de Benguela, né, em um outro quilombo. Então, as mulheres quilombolas, elas foram sendo levantadas também pela própria luta das mulheres negras, para mostrar que essa diversidade e que esses diferentes sujeitos e sujeitas na atuação insurgente sempre existiram. Então, vê, a ideia do movimento negro educador é de que ele vai educando e reeducando a sociedade, mas na hora que faz isso, esse próprio movimento educa e reeduca a si mesmo. E na hora que ele educa e reeduca a si mesmo, ele constrói outras estratégias de luta. Ele formula outras demandas de luta. E o que é mais interessante é que esse movimento não formula conhecimento, não constrói conhecimento sozinho. Todo conhecimento que esse movimento vem construindo e nos reeducando, ele constrói na vivência cotidiana da população negra. Então, ele é um sistematizador, entendem? Ele não é um iluminado que produz, não. Ele vem da vivência cotidiana dos próprios ativistas, das próprias ativistas, que bebem na fonte, inclusive fontes de sofrimento, de opressão, etc. Mas é nessa fonte que ele bebe e aí ele sistematiza, a ponto de nós temos hoje ações afirmativas. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção, vocês pensando nesse projeto, é que esse movimento negro educador, e quando a gente pensa nesse movimento e nessa pedagogia da diversidade, refere-se a uma capacidade pedagógica desse movimento social. E essa capacidade pedagógica, ela produz saberes. E esses saberes, alguns deles, né, eu tenho organizado alguns deles, são saberes políticos, é isso que nós estamos fazendo aqui, são saberes identitários, e um dos exemplos dos saberes identitários é a própria afirmação das pessoas negras na sociedade hoje. Haja visto, vamos pensar em sala de aula, como que as nossas salas de aula têm mudado com a presença de estudantes negros, de estudantes indígenas, de estudantes trans, que às vezes as pessoas falam, não, eu estou ficando policiado, estou ficando cerceado, eu falo uma coisa, alguém me indaga, eu falo coisa. Mas, gente, o que é a produção do conhecimento, se não isso? Indagação, discussão, reflexão, não é isso? Construir algo novo. Essa efervescência, ela tem que ser própria do espaço do conhecimento. Os saberes estético-corpóreos, e eu não preciso dizer para vocês de que hoje a gente tem uma outra corporeidade dentro da universidade, e essa corporeidade ela é negra, mas ela não é só negra, ela é uma corporeidade trans, nós falamos disso aqui, não é isso? Ela é uma corporeidade indígena, nós sabemos disso também. Ela é uma corporeidade de pessoas com deficiência, que também está dentro do contexto das ações afirmativas e vem também no contexto da lei. Pessoas que antes sequer víamos em relações horizontais nos nossos espaços. E mais, né? Para a gente que está na reitoria, para quem está na reitoria, sabe que é isso, né? Como que você interfere na infraestrutura, não é isso? Das instituições para produzir acessibilidade, que não seja só a acessibilidade da rampa, que não seja a Libras, mas que seja também você pensar em estudantes com baixa visão dentro de uma sala de aula e como você tem que organizar as suas aulas para poder trabalhar com esses estudantes, as barras de sustentação que você tem que ter nos espaços físicos, a recomposição de banheiros. Veja, são coisas que parecem simples, gente, mas tudo isso é democracia, entendeu? Tudo isso é democracia insurgente, porque uma visão conservadora de democracia não vai até esses detalhes, não traz esses detalhes como algo que tem que ser um projeto democrático, porque eu estou bem, todas as outras pessoas têm que estar bem dentro desse mesmo espaço. E não é só no acolhimento das minhas ideias, dos meus saberes, é do acolhimento da minha corporeidade, é do acolhimento da gente como um todo. E tem uma outra dimensão que traz a questão das ações afirmativas como parte de um projeto. É interessante pensar, vamos pensar a questão da acessibilidade, que quando nós construímos acessibilidade, pensando nas pessoas com deficiência, é bom para todo mundo, não é?
E você pensa assim, pô, por que eu não pensei nisso aqui antes? É essa radicalidade de pensar a democracia nessa outra como humanos, que está dentro desse projeto de nação do movimento negro, que tem como foco as pessoas negras, mas não somente, tem como foco a sociedade brasileira também. E aí, além desses saberes, que são estéticos corpóreos, também eu quero chamar a atenção de um outro grupo de saberes que eu venho trabalhando, que são saberes da indignação. Esses são saberes que estão no surgimento das lutas negras. É um saber que ele vai se construindo e que as pessoas vão entendendo os processos de exploração, sejam racial, econômico, a articulação entre o econômico e racial, as desigualdades de gênero. Esse saber ele vai se construindo em uma leitura crítica sobre essa realidade e uma não acomodação a essa realidade. Entendem? Então, uma indignação. Se não fosse uma indignação lá nos anos 70, no Movimento Negro Unificado, né, naquele ato na escadaria aqui do Teatro Municipal de São Paulo, se não fosse aquela indignação em pleno momento da ditadura militar, com bandeiras, com faixas, etc., etc., se não fosse aquilo ali, muito do que foi alertado à sociedade brasileira e o próprio campo emancipatório da época sobre a existência do racismo, talvez não teria sido alertado, não teria sido construído. Se não fosse lá atrás Abdias do Nascimento falar assim, gente, a gente tem que ter bolsa de estudo para estudante negro. Abdias estava falando isso lá atrás. A gente tem que ter história da África, a gente tem que estudar a história da África, porque as pessoas são muito ignorantes no Brasil em relação ao continente africano, e isso gera mais preconceito. Lá atrás, Abdias falava isso. E só em 2003 a gente tem a alteração da LDB. Mas por que que tem? Porque tinha uma indignação com aquele estado de coisas, entenderam? Uma indignação com a naturalização das desigualdades e do racismo. E isso sempre moveu esses movimentos, o movimento negro. Então, os saberes da indignação são esses que movimentam, desnaturalizam, reeducam e dão uma energia vital. Já viram quando vocês estão indignados? Quando nós estamos indignados? O coração bate forte, a garganta fica seca, não é assim? Você fica... Isso é vida. Isso é vida. Esses saberes da indignação, eles fazem parte desse processo do movimento negro. Então, quanto mais indigna é a situação, mais saberes da indignação são produzidos. Compreendem? E os outros saberes também, mais um outro conjunto de saberes, que são os saberes interseccionais. Lélia Gonzalez, lá na década de 80, ela falava da tripla discriminação das mulheres negras. Negras, mulheres e pobres. Se hoje nós falamos da interseccionalidade, bebendo na fonte de Crenshaw, né, de Berlé Crenshaw, Patrícia Hughes Collins agora, entende que, na prática, antes de uma formulação teórica, as mulheres negras já estavam apontando para a sociedade brasileira e para o movimento de mulheres, né, que era um movimento de mulheres de classe média, na sua maioria de mulheres brancas, etc., que havia um peso maior de discriminação que afetava a vida de mulheres negras, principalmente mulheres negras periféricas ainda, né? Mais ainda. Então, esses saberes interseccionais é exatamente aí que tem um projeto emancipatório insurgente também, que faz parte desse projeto. Porque há uma acusação, muitas vezes, de quando nós falamos sobre a questão racial, quando nós falamos sobre o movimento negro, nós estamos fechando a discussão. Nós estamos olhando só para uma parcela da população. E é muito importante falar dos saberes interseccionais para mostrar que, desde muito cedo, o movimento negro sempre pensou nessas inter-relações que existem, nessa imbricação central à raça, à classe, o gênero. E, mais recentemente, esse mesmo movimento tem entendido que a diversidade sexual também tem que fazer parte desses saberes interseccionais. Então, veja bem, o movimento negro, então, como um movimento negro educador, que educa e reeduca a si mesmo, ele também se reeduca na relação com os outros movimentos sociais. E é o movimento LGBTQIA+, que tem tensionado também o movimento negro nas ações, inclusive, de LGBTQIA+-fobia, que existem dentro do movimento. Então, gente, eu acho que isso é de uma dinâmica intensa. E por que eu estou falando sobre isso?
Porque essa dinâmica está aqui na Unifesp. Essa dinâmica está aqui dentro. Essa dinâmica está na UFMG, essa dinâmica está na Unilab, essa dinâmica está na sociedade brasileira da época. E isso mexe com privilégios. Mexe com lugares históricos de poder e de dominação, entendem? Mexem com uma dimensão que os lugares históricos de poder e de dominação são também lugares raciais na sociedade brasileira. São lugares da branquitude. Então, vê como mexe de cima para baixo, de baixo para cima. É por isso que projetos emancipatórios de nação como esse, de universidade, de educação, são tão atacados pelas forças conservadoras. São tão atacados pelas forças reacionárias, porque o que se propõe é uma mudança estrutural na sociedade brasileira, que não é fácil de fazer, mas essa mudança estrutural, ela só vai ser possível se nós nos reeducarmos para compreendermos as bases dessa mudança. Porque se nós não compreendermos isso entre nós mesmos, que estamos nas lutas emancipatórias, como que nós vamos atuar coletivamente para construir propostas, para construir demandas, para acompanhar, para fazer monitoramento, para ir além? Como vamos fazer isso? Então, essa é mais uma outra dimensão que eu quero trazer para vocês. E quero também discutir com vocês que, dentre essas mudanças que nós temos visto e esses desafios que nós temos visto, nas universidades, tem sujeitas e sujeitos centrais que têm nos feito mudar. São as estudantes e os estudantes do contexto das ações afirmativas das cotas. Esses sujeitos, essas sujeitas têm nos feito mudar. Além de uma mudança que vem institucional, de uma legislação, e uma legislação que é fruto, inclusive, do reconhecimento do Supremo Tribunal Federal em 2012, do princípio constitucional das ações afirmativas. Lembram-se que foi depois dessa discussão do STF que foi aprovada a lei de cotas, aí veio uma série de ações afirmativas se firmando. A gente já tinha em 2010 o Estatuto da Igualdade Racial, e que foi um estatuto que mexeu com a sociedade brasileira, que criaram grupos opositores a ele, grupos favoráveis a ele, ao projeto de cotas, etc., etc. Então, quando nós vamos pensar hoje nos sujeitos e nas sujeitas que têm feito as ações afirmativas elas serem aperfeiçoadas, principalmente na modalidade cotas, nós temos os sujeitos das ações afirmativas, os sujeitos e as sujeitas. Vou dar um exemplo. As fraudes nas cotas. Quem levantou a bandeira de que as fraudes elas estavam contaminando a política das ações afirmativas? Foram as estudantes, os estudantes cotistas, que, inclusive, chegaram com medidas radicais. Vocês se lembram? Tiraram foto, jogaram no Instagram, no Facebook, lembram-se? Nas redes sociais. E os reitores e as reitoras assustados, vocês não podem fazer isso, tem direitos de imagem, tem não sei o quê, e os meninos estão lá, denunciando. E qual que era a denúncia deles? E eu acompanhei isso na UFMG. Eles falavam, tem uma inércia da universidade, tem uma inércia do jurídico, então nós vamos fazer. E com isso, começou-se também a vir de fora para dentro as leituras, né, dessas fraudes, etc., a ponto de, mesmo que muitos sejam contrários, chegou-se à conclusão que tinha que ter algum tipo de verificação dessa proposta. E as comissões de verificação começaram a existir. É um processo, tem problemas, tem polêmicas, mas elas também têm sido um espaço de letramento racial, porque essas comissões não têm apenas sujeitos negros e negras. Elas têm sujeitos negros, brancos, técnicos administrativos, estudantes, etc. Algumas universidades têm representantes dos movimentos sociais e têm reeducado as pessoas a entenderem a gravidade e a seriedade da proposta. Uma outra dimensão que as ações afirmativas trazem e que é um grande desafio para nós, que é uma revisão curricular. A nossa pergunta é, em contexto de ações afirmativas, qual é a grande revisão curricular que nós temos feito? Qual é? Qual é a mudança curricular que a gente tem feito? Autores e autoras, fontes, não é isso? Quais são? Sendo que a gente tem uma profusão de conhecimentos que já estão organizados e escritos, e uma profusão de autores e autoras do passado e do presente que podem também fazer parte de um processo de reeducação e de letramento mesmo, como se costuma dizer, racial, em relação às discussões. Vamos lá? E as questões indígenas? O que nós sabemos sobre elas? Não é isso? A gente vai começar, né,
a experiência na reitora do campus. Imagina o que vai ser essa Unifesp daqui a uns 10 anos, com a inclusão dos indígenas aqui e de todos os seus saberes, todas as suas competências. Imaginem. A questão da acessibilidade, a questão das mulheres mães, não é isso? Tudo isso vem dos sujeitos das ações afirmativas. Então, gente, a democracia insurgente, que eu quero chamar a atenção de vocês, que é aquela que acolhe a diversidade e faz algo com essa acolhida, é aquela em que os sujeitos e as sujeitas têm espaço para expressar. Os sujeitos e as sujeitas diversos têm espaço para se expressar. E quando se expressam e quando reivindicam, mudam muitas vezes lógicas, valores, estruturas, trazem novos conhecimentos, fazem indagações que nós não imaginávamos que poderiam ser feitas e ajudam a gente, novamente, a se tornar instituições mais humanas. Instituições mais humanas em que a inclusão, ela de fato, ela está no cotidiano dessas instituições, e não somente nos projetos dessas instituições. Indo mais além, eu vou fechar. Eu quero chamar a atenção, então, desses sujeitos das ações afirmativas e quero chamar a atenção também, conversar com vocês, de que vários espaços da nossa universidade estão sendo indagados. A extensão, a pesquisa, a assistência, a internacionalização, a concepção de ciência, ou não é? A concepção de gestão, a avaliação. E aí vão algumas perguntas. Na nossa avaliação institucional, nós temos questões ligadas à implementação das ações afirmativas? Quando nós pensamos nossa avaliação? Outra questão, nossos estatutos mudaram depois que nós começamos a implementar as ações afirmativas? Nós mudamos regimentos, para além de disciplinas? Mais uma outra pergunta, quando nós vamos pensar em internacionalização, nós conseguimos incluir na nossa internacionalização a internacionalização sul-sul, pensando em universidades africanas, latino-americanas, caribenhas, de outros lugares do mundo? Pensamos, mas em que lugar elas entram? Como que a gente constrói, no campo da ciência, que a gente tem um ranqueamento, não é isso, das universidades, das instituições, e esse ranqueamento interfere, inclusive, quando você pensa a Bolsa Sanduíche para um estudante de pós-graduação, para onde que ele vai, qual é essa instituição. Como que a gente traz uma dimensão de ação afirmativa para democratizar a ciência nesses espaços? Pensem, na hora que nós ranqueamos da melhor, né, para que tem um estágio, outro, não vou falar que é o contrário da melhor, muitas vezes nós consideramos que é toda a instituição que é assim, sendo que você tem, muitas vezes, pessoas que são pioneiras em vários campos da ciência e que fizeram, inclusive, a opção por ficar nos seus espaços sul-sul. Eu mesma conheço vários colegas que preferem ficar nas universidades mais simples, no continente africano, na África de língua portuguesa, porque tem um projeto político com a mudança do país deles. Mas essas pessoas raramente recebem estudantes nossos, porque na hora que a gente vai no ranqueamento, aquela universidade não faz parte. Entendem como é que é fazer essa mudança? São essas questões, são essas demandas que eu acho que a gente tem enfrentado agora e que eu vejo que a Unifesp, com 30 anos, tem muita coisa para enfrentar e é bom que seja novinha. 30 anos, né? Ai, meus 30, né? Meus 30 anos. É bom que seja novinha, é bom que esteja nesse momento, e justamente nesse momento de ebulição, porque tem determinadas estruturas que as universidades mais consolidadas há muitos anos, é muito mais difícil de você fazer mudanças. Mas o que eu quero desafiar vocês é que, nos tempos de ações afirmativas, as mudanças que nós fomos fazendo, elas dialoguem com os projetos de nação diversos que nós temos na sociedade. E não se esqueçam de dialogar com o projeto de nação que o movimento negro construiu na sociedade brasileira, vem construindo na sociedade brasileira, do qual as ações afirmativas e a modalidade de cotas fazem parte. E por que eu chamo a atenção dessa discussão? Porque muitas vezes nós esquecemos da efervescência cultural, política, epistemológica que originou as políticas aqui no nosso país, e a gente pensa no diálogo só com as instituições do Estado. A gente pensa no diálogo só com o Ministério da Educação, com a Secretaria de Ensino Superior, com o diálogo interno nas nossas universidades, e nós nos esquecemos que, na realidade,
o que o Estado, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário fizeram foram dar respostas a uma demanda radical, histórica, de maior democratização da sociedade, de maior democratização da educação, de maior democratização do ensino superior. Então, é na fonte que a gente bebe. Então, a proposta aqui é: não se esqueçam da fonte aonde essas questões estão localizadas. Não se esqueçam dessa fonte de sabedoria, que é o movimento negro, na expressão dos seus sujeitos, das suas sujeitas, que dele fazem parte, da sua diversidade de grupos. Alguns são mais fáceis de você dialogar, de se aproximar, outros estão mais distantes, mas isso é próprio da efervescência dos movimentos sociais e de todo e qualquer movimento social. Isso não é só do movimento negro. E, finalizando, eu diria para vocês que o projeto de nação do movimento negro, ele tem ressignificado o país, ele tem ressignificado as universidades públicas brasileiras, ao desafiar estruturas históricas de exclusão e ao propor novas formas de pensar e de viver em sociedade e na educação superior. As conquistas, elas são inúmeras, mas os desafios permanecem. E a nossa tarefa, então, eu penso, enquanto sociedade, comunidade acadêmica, é continuar lutando por essa universidade pública que seja de fato pública, para todas, todos e todes na sua diversidade. Isso significa não somente garantir acesso, mas isso significa também assegurar a todas, todas e todes a permanência digna. Independentemente de quem é esse sujeito, mas pensando que é um sujeito da política. E contribuir também com uma outra produção do conhecimento, que seja uma produção do conhecimento que dialogue com a dinâmica desse nosso tempo, e não com a dinâmica do tempo em que eu vivi como jovem, como pesquisadora, etc. É a dinâmica do tempo agora. Óbvio que, como Sankofa, a gente vai lá no passado e bebe nessa fonte do passado e traz isso para você ressignificar o presente. Mas lidar com juventude é lidar com quem está no ápice do seu tempo presente e que tem urgência, não é isso? Por isso, o movimento negro educador, quando pensamos a educação e a educação superior, cobra de nós que nós sejamos, de fato, educadoras e educadores. Porque muitas vezes nós somos pesquisadoras e pesquisadores e esquecemos que somos professoras e professores, pois somos todos, todos e todas. E, caminhando, eu diria que, ao refletirmos sobre essas lutas e impactos que eu estou chamando aqui, nós precisamos, então, cada vez mais reafirmar o nosso compromisso com uma educação que seja verdadeiramente democrática, inclusiva, transformadora, uma educação que reconheça a dignidade de todas as pessoas e que se comprometa com a equidade. Há um compromisso com a equidade, uma luta contra o racismo e a luta para a gente promover justiça social, justiça epistemológica. E essa luta, ela continua por meio dessa reeducação realizada pelo Movimento Negro Educador, que nós podemos aperfeiçoar e construir cada vez mais um projeto democrático insurgente para o nosso país. Nós podemos colocar em prática um provérbio africano que diz o seguinte: quando as teias das aranhas se juntam, elas podem derrubar um leão. É isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, alô? Bom, agradecemos aqui a professora Nilma, né, pelas colocações. Então, como dissemos no início, o nosso congresso ele é um momento, né, de congregar, né, a produção que nós fazemos no cotidiano aqui da nossa universidade, mas também é um momento de aprendizagem,
né, de continuidade do processo de construção de saberes, e isso só é possível na universidade a partir das provocações, das indagações, dos questionamentos, porque é isso que nos ajuda a pensar o que fizemos até agora. Então, é o momento, né, de festejarmos aí os 30 anos, o que conseguimos fazer nessa construção nossa enquanto universidade, que temos um histórico também. Nossa universidade está completando 30 anos enquanto universidade, mas ela tem um histórico de mais de 90 anos. Então, nós temos uma combinação. Alô? Nós temos uma combinação, né, de um legado, né, de uma produção de conhecimento que é reconhecida por excelência no nosso país, e a partir do momento que nós nos tornamos universidade, nós temos esse desafio de manter essa excelência, manter esse lugar de destaque, mas fazendo isso a partir, né, daquilo que que vai, né, nos construindo num processo de diversidade de áreas de conhecimento, de configuração de universidade, e com esse desafio enorme que é ser universidade produzindo um conhecimento sobre, mas buscando vivenciar esse conhecimento que é produzido, que essa coerência, né, pedagógica é um desafio enorme. Então, para pensarmos isso, sala de aula, mas também pensarmos isso enquanto modo de ser da nossa universidade. Então, professora Nilma, agradecemos imensamente aqui as contribuições, no sentido de pensarmos o que é ser um espaço educador, o que é ser um espaço em que a gente produz conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a gente faz uma reflexão sobre esse conhecimento para nos tornarmos diferentes enquanto seres humanos que têm um papel social, né, tem um papel que implicamos na vida das pessoas, enquanto instituição, temos uma responsabilidade na relação que estabelecemos com outros órgãos públicos, com o próprio movimento social e com a sociedade em geral. Então, um agradecimento enorme aqui por essa contribuição, que é pensar o que é incluir, o que é fortalecer, o que é inovar no tempo presente, né? Então, são muitos desafios aí que estão colocados, e, com certeza, a sua fala nos ajuda a pensar melhor, né, no nosso fazer hoje e nas perspectivas, né, que temos enquanto projeto de universidade e contribuição para o nosso projeto de nação. Bem, quero aproveitar aqui também para registrar que nós tivemos aí uma audiência de quase 2.000 pessoas online, tá? Então, Lidiane aqui, que está coordenando, ela também vai acompanhando, né? Então, nós tivemos aí, né, em torno de 1.900, 2.000 pessoas que nos acompanharam online. Então, agradecer as pessoas também que não puderam estar aqui presente nesse auditório, mas que acompanharam, né, de uma outra forma. Aproveito aqui também para agradecer as pessoas que vieram fazer aqui o seu relato do desafio que foi a passagem, né, da Unifesp, no momento em que ela sai, né, deixa de ser duas, né, escolas e passa a ser uma universidade. Então, também, a nossa universidade ela é movida, né, ao questionamento, à indagação, ela se lança, e, obviamente, que tudo aquilo que é novo, ela traz uma insegurança, ela traz, né, um questionamento, que caminho é esse que nós vamos percorrer, mas hoje aqui tivemos relatos que nos apontam aí que o caminho que foi percorrido, a escolha que foi feita naquele momento, foi uma escolha que, do ponto de vista, né, do que é ser universidade, do que é ter, né, o papel institucional num país, foi algo extremamente foi decisivo e foi algo que fez sentido, né, para o que é um projeto de uma universidade federal. Então, também o nosso agradecimento aqui às pessoas, né, que fizeram os seus relatos, e também àqueles que vieram antes e construíram aqui a nossa universidade. E vocês viram o site, né? Então está todo mundo convidado aí para navegar no site. A Lidiane falou que tem um tempo de contribuições, mas é curto, ela vai fechar o tempo de contribuição. Então, se alguém quiser contribuir, ainda está aberto, né? E agradecemos aqui ao nosso mestre de cerimônia, né? Também as pessoas que, né, o nosso coral que iniciou aqui a nossa apresentação, para que, de fato, né, o início do nosso congresso pudesse deixar um desejo de participação de todo o congresso, né? Então, aqui Lidiane, professora Isabel, Marcelo, né, que estão aí na coordenação, muito obrigada, e fizeram aqui o nosso primeiro início de congresso como um momento que nos motiva aí a estarmos nos
outros momentos ao longo da semana, que será intenso. Então, é a retomada do nosso semestre, né, do segundo semestre, uma retomada aí já nos envolvendo para inúmeras ações. Bom, agora tem um convite especial, é isso? Não, isso. Queria divulgar um cartão perdido. Alguém perdeu um cartão. O nome é William Hermoso. Tá aqui? Tá aqui. Seu cartão tá aqui. Então, agradecemos a presença de todas as pessoas na reitoria e também na plataforma online do Congresso. Convido vocês também a continuarem participando da programação, com as mesas temáticas previstas para hoje, dia 30 de setembro, até às 9h. E também sessões previstas para sexta-feira, dia 4 de outubro, das 9h às 9h. Também em formato 100% online. Também outras atividades presenciais em todos os campi, previstas para os dias 1, 2 e 3 de outubro. Agora, para o encerramento, será exibido o vídeo da Pílula Cultural sobre a essência Unifesp 30, da Maria Paula Bauer Kopstein, aluna de graduação da EP Campus São Paulo, que ela ganhou o primeiro lugar na categoria de imagem do edital número 133/124. Saliento que as pílulas são uma iniciativa da Coordenadoria de Cultura da PROEC Unifesp, sob coordenação da professora Mariana Cabral Schwitzer. Ressoletrando o nome. Eu agradeço a oportunidade. Eu estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês, sendo mestre de cerimônia para vocês. Comemorando essa diversidade de eu ser surdo aqui, né? Então, de vocês estarem me recebendo também. É uma mudança aqui dentro da Unifesp, é uma transformação pela inclusão, pelo fortalecimento e pela inovação. Agradeço. Muito obrigada. Ocean blue, I came home for you.
time to go. I'll be waiting while you're not alone. You know me, I won't be surprised if you leave. I'll wear a disguise. Darling, don't you wait for me. Tonight I won't be coming home for tea. What do you want? What do you want? What do you want? What do you want? Obrigado por assistir a mais uma sessão do Congresso Acadêmico. Acompanhe a programação completa no portal congresso.unifesp.br e participe das nossas atividades presenciais e virtuais. 10º Congresso Acadêmico, Unifesp 30 anos. Incluir, inovar e fortalecer.